Ó, você já parou para pensar no que é, de fato, o dinheiro? Por que ele existe? Por que ele tem esse valor todo? Por que tá todo mundo trabalhando, correndo atrás dele? A resposta está em uma palavra: confiança. E entender essa história te ajuda a proteger e multiplicar o seu patrimônio no futuro, tá? Seguinte, primeira parte aqui do vídeo: a origem do dinheiro. No início, as pessoas trocavam produtos diretamente, famoso escambo, porque não tinha dinheiro. Então, por exemplo, era eu te dou galinhas e você me dá leite. Agora, o problema, tá? Nem sempre essas trocas eram justas, eram práticas, eram rápidas. Não tinha cédula ali, 10, vale 20, vale 50, não tinha. Então não era muito prático de se fazer, né? Pesadas, coisas pesadas, ou o tamanho da galinha, trocar, enfim, não era prático. Então surgiram os metais preciosos, principalmente o ouro. E por que ouro? Porque era raro. Tá? É um bem durável, é divisível, era reconhecido em qualquer lugar, você podia pesar e você sabia a quantidade de ouro. E o ouro se tornou uma moeda universal, uma reserva de valor confiável. Curiosidade aqui, tá? As primeiras moedas de ouro surgiram há cerca de 2.700 anos atrás na região da Lídia, que é a atual Turquia. O surgimento do papel moeda, agora vamos entrar mais na história do dinheiro mesmo em si. Com o tempo, carregar ouro para cima e para baixo ficou muito perigoso. E aí surgiram os certificados de ouro, que eram papéis que representavam o ouro guardado lá nos cofres. Então, a confiança era baseada no lastro. Cada nota representava uma quantidade específica de ouro. E assim nasceu o sistema do padrão ouro. Enquanto havia lastro, o dinheiro tinha valor real, tá? Só que agora eu preciso falar com você sobre uma quebra do padrão ouro e o surgimento do dinheiro. Depois de guerras e crises econômicas, muitos países abandonaram esse padrão ouro. Em 1971, os Estados Unidos oficialmente encerraram o lastro do dólar ao ouro. E o que aconteceu? O dinheiro passou a ser fiat, ou seja, vale porque o governo manda, não tem lastro, é só confiança. O problema disso é, governos começaram a imprimir dinheiro sem limite. E aí vem inflação, desvalorização, crises, isso tudo se tornou muito comum. O que o Bitcoin tem a ver com isso, Elisiane? Vamos lá. Em 2008, depois de uma crise financeira global, surge o Bitcoin, uma moeda digital, descentralizada, limitada, presta atenção nisso, ela é limitada a 21 milhões de unidades. Satoshi Nakamoto, o criador, trouxe de volta aí o conceito de escassez. Assim como o ouro, o Bitcoin ele é raro, divisível, durável e aceito globalmente. Então, o ouro, ele tem uma mineração física. O Bitcoin, ele tem uma mineração digital, né? Mas ambos são minerados e escassos. Ambos têm também essa escassez que faz com que seja uma proteção contra a inflação e contra a manipulação estatal também, tá? Então, essa história do ouro e do Bitcoin, inclusive exatamente por essa história do ouro, é que dizem que o Bitcoin, ele não é só uma moeda digital no sentido de você investir, fazer dinheiro de um dia para o outro, enfim, não. Ele é mais do que isso, mais do que investimentos até. O Bitcoin, ele seria uma próxima fase natural do dinheiro, uma evolução natural da moeda, tá? Hoje, aqui no Brasil, já se fala até em moeda digital brasileira, que seria o Drex. A gente está na terceira fase de testes com o Drex, que é a moeda digital do Brasil. Porém, o Drex não se parece, não tem as mesmas características do Bitcoin. Por quê? O Drex, ele não é descentralizado. O Bitcoin, ninguém controla, porque ele é descentralizado. O Drex, ele é centralizado, ele tem uma regulamentação, ele é controlado pelo Banco Central. Logo, ele é controlado pelo próprio país, pelo próprio governo. Então, é moeda digital também, mas tem características diferentes, tá? O que faz do Bitcoin, ao meu ver, extremamente interessante, pensando em reserva de valor, pensando em escassez, pensando em fugir, ter um plano B em relação a um possível caos, tá? No mundo. Então, para fugir do controle governamental, hoje a saída que você tem é através de criptomoeda, é através do Bitcoin, tá? E trazer essa história do ouro e trazer a história do dinheiro justifica porque é que o Bitcoin faz tanto sentido realmente de se ter. Elisiane, eu tenho medo de Bitcoin. Eu não sei quanto colocar em Bitcoin. Como é que eu faço essas aplicações? Veja, primeiro, sempre procure uma exchange, que é um nome dado à corretora que faz negociações do Bitcoin.
mas que seja uma exchange de confiança. Você tem algumas hoje em dia, você tem o mercado Bitcoin, você tem a Binance, você tem algumas outras exchanges aí de confiança, tá? Mas essa exchange só vai te dar a possibilidade de comprar e vender. Você até pode guardar lá, mas quando você guarda o Bitcoin em uma exchange, a chave privada do Bitcoin não é sua. Portanto, o Bitcoin também, de certa forma, não é seu. Então, comprar Bitcoin é diferente de guardar Bitcoin, mas esses detalhes operacionais eu vou deixar, quem sabe, para um próximo vídeo, porque é bastante detalhe, com moeda digital não se brinca, a sua segurança tem que vir em primeiro lugar, porque da mesma forma que ela é descentralizada, ela não é regulamentada, se você tiver um problema, se o seu Bitcoin sumiu, se você perdeu a senha, se você perdeu a chave privada, se você perdeu acesso, se alguém te roubou em Bitcoin, você não tem um 0800 para ligar, você não tem a quem recorrer, tá? Então, tem que prestar atenção, mas com muita segurança. Começa com pouco, começa pequeno, até 2%, 3% do seu patrimônio, só para você não ficar fora da festa, mas aí vai estudar. Não tem jeito melhor de conhecer do que buscar conhecimento sobre isso que você quer antes de ver o seu dinheiro trabalhando por lá. Combinado? Muito bem, ó, se esse conteúdo aqui abriu sua mente sobre o valor real do dinheiro, sobre Bitcoin, curte esse vídeo agora, se inscreve aqui no canal. O dinheiro evoluiu, você também precisa evoluir, certo? Entender o passado é, de fato, fundamental para proteger o seu futuro financeiro. Comenta aqui se você já investe, por acaso, em Bitcoin ou se você conhecia essa história toda. E eu te vejo no próximo vídeo, ou melhor, no próximo voo, Águia.